Olá, pessoal. Vamos dar início a uma nova videoaula. Nosso tema de hoje, Revolução Industrial. Espero poder ajudar, colaborar com o conhecimento de vocês. Então, vamos lá. Vamos dar início a mais essa nova videoaula. Ok, vou vir para cá para baixo. Bom, então, como sempre, esse é o nosso mapa mental e nós vamos falar de Revolução Industrial, que começa a ocorrer na Inglaterra, e aqui as causas que fizeram com que a Revolução Industrial se iniciasse na Inglaterra e não em outro lugar. Primeiro, pelo acúmulo de riquezas. Lembrando que a Inglaterra foi a maior potência marítima e a maior potência econômica a partir do século XV, século XVI. Século XVII, controlando o comércio marítimo e constituindo um império onde o sol nunca se punha, que era o lema do Império inglês. Então, eles tinham colônia no Oriente, colônia na África, colônia na América e o próprio país, né, localizado na Europa. Então, em algum lugar do Império Inglês estaria sempre o sol brilhando. Então, com isso, eles acumularam muita riqueza, tiveram acesso à matéria-prima, também a mercados consumidores, né, para os seus produtos, suas manufaturas, o cercamento dos campos, que vocês viram lá atrás, também. O que é esse cercamento dos campos? As terras na Inglaterra, boa parte dela, né, eram comunais, onde as pessoas podiam plantar, criar, morar, desenvolver a agricultura familiar. Em algumas dessas áreas também eram praticados jogos pelos senhores feudais, pelos cavaleiros da época. E essas terras gradativamente foram sendo cercadas, transformadas em propriedade privada para quê? Para que se fosse criado ovelhas, porque a ovelha gerava matéria-prima, que era a lã, que era transformada em tecido naqueles chás manuais. Primeiro um fio, depois passou para 6, depois 8, depois 60 e pouco, chegando aí depois ao char mecânico com 1000 e tantos fusos, como eles chamam, né? O fio era produzido na rota. Isso a lã. Aí depois o algodão, da onde eles tiravam aqui da colônia da América, que é a América inglesa, que era a grande produtora do algodão. Só que o algodão inglês, para ele se tornar um tecido um pouco mais resistente, ele era misturado ao linho. Linho é uma planta que depois de preparada, tratada, vira também fio também, e então misturando o algodão com o linho virava um tecido, e esse tecido então era vendido. Mas não era um tecido de boa qualidade, um tecido resistente. A Índia produzia, né, o melhor linho da época, e também um bom tecido de algodão, que era uma concorrente da Inglaterra. Mas isso foi se aperfeiçoando até se chegar a um tecido de algodão largo, resistente e de boa qualidade. O crescimento industrial e o crescimento urbano. A partir do momento que a produção, que antes era na economia ou no núcleo familiar, com as rocas, né, elas foram se deslocando gradativamente para complexos chamados complexos fabris. E aí, então, aquilo que era feito em casa passa a ser no lugar, ser feito, né, ser produzido num lugar especializado, que é a fábrica. Então, não dava para morar longe da fábrica, até porque os salários não eram bons, né? Os salários eram baixos. E aí as pessoas acabavam se deslocando para morar perto da fábrica. E tinha um outro problema: as primeiras fábricas, a fonte de energia era hidráulica, era água. Então, muitas das fábricas era necessário serem instaladas próximas a rios. Só mais tarde, com a invenção da máquina a vapor, é que essa necessidade não vai se dar mais. Mas aí as pessoas precisavam se locomover para a proximidade da fábrica. Aqui está aqui, né, uma fábrica aqui com a sua chaminézinha já num processo aqui da energia sendo produzida através do carvão vegetal e posteriormente carvão mineral. Bom, temos ainda o desenvolvimento das manufaturas e da divisão do trabalho. Manufatura é aquilo que era feito basicamente com a ajuda de um equipamento e a mão. Então, era uma produção praticamente artesanal, como eu falei, eram as rocas e os fusos que faziam, né? Produzia um fio. Agora, imagina, produção de um fio até se produzir fios em quantidade
para se chegar a um tecido. E aí foi aumentando o número de fios, de rocas e fusos, foi aumentando, e aí então se chegou a uma produção ainda manufatureira, também já de grande qualidade. Aí a divisão do trabalho ainda não era muito clara nesse período, como era um trabalho ainda doméstico, né, de oficinas domésticas. Basicamente, quem fazia esse tipo de trabalho eram as mulheres e as crianças. Então, ainda não havia essa divisão do trabalho na sua forma proposta mais tarde pelo Adam Smith. Mas, com o desenvolvimento, primeiro da máquina hidráulica, depois da máquina a vapor e por explosão e tal, essa divisão do trabalho foi se tornando cada vez mais complexa. E aí sim, nós vamos ver, né, cada operário fazendo uma etapa da produção. Tem aquele que vai descaroçar o algodão, tem aquele que vai separar os tufos, tem aquele que vai preparar o algodão para pôr na máquina, aquele que vai tingir, até chegar na máquina, que vai produzir, que vai separar, que vai enrolar. Ou seja, agora são várias etapas do processo produtivo. E isso se dá, óbvio, né, graças à mecanização da produção, como está colocado aqui, a influência crescente da burguesia na sociedade europeia a partir do século XIII. E aí, século XIII, porque vem desde a expansão marítima, né, daquela fase do crescimento, com o iluminismo, o homem cada vez mais procurando dar respostas às suas necessidades, imediatas, simplificando cada vez mais o trabalho, e isso vem, né, num crescente, até chegar ao século XVIII, século XIX, com a invenção dessas máquinas mais potentes. Bom, as transformações políticas, né, socioeconômicas que permitiram o desenvolvimento fabril. Aí a burguesia já tem, após a Revolução Francesa, Revolução Inglesa, já tem uma legislação que legitima o trabalho. Nós já falamos aqui a respeito da ética protestante também, e a burguesia vai ganhando cada vez mais espaço na superação da velha forma produtiva lá do antigo regime e também posteriormente do mercantilismo. Os fatores, né, que contribuíram para isso, está aqui, né? Locacionais. Mão de obra barata, a Inglaterra, com o cercamento dos campos, vai liberar um grande contingente de agricultores, né, para trabalhar nas cidades, terrenos relativamente baratos, leis ambientais flexíveis. Na verdade, quase não existia lei ambiental. Haja visto que boa parte das florestas da Europa foram queimadas para produzir carvão vegetal, para poder abastecer parte das máquinas que funcionavam naquela época. As trade uniões, os sindicatos, ainda eram incipientes, ainda não existiam no formato que passou a existir no final do século XIX para o século XX, ainda eram as uniões, sindicatos, as uniões de contribuição, de pecúlio, né? Então era muito incipiente ainda. Mais tarde é que vão se tornar os sindicatos, as três uniões, em potente organização dos trabalhadores que vai lutar aí pela questão dos direitos trabalhistas, pelo reconhecimento dos direitos dos trabalhadores. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Então, Revolução Industrial, aqui temos, né, uma máquina que está aqui, ó, imagem do documento do Liverpool, museu, Lancashire of Salmington. Então, aqui uma máquina. E temos aqui, aí coisa mais moderna, né? Muitos produtos que nós utilizamos no dia a dia são resultado de processos industriais. Desde produtos simples até os mais elaborados, tudo isso é resultado da Revolução Industrial. Ou seja, se nós não tivéssemos vivido, né, o renascimento cultural, não tivéssemos passado pela fase aí do iluminismo, se não o homem não voltasse novamente a se preocupar com as coisas do seu cotidiano, buscando resposta através da razão, da observação, experimentação e tal, não estaríamos no mundo tecnológico que estamos hoje. É difícil imaginar um mundo sem internet, sem computador, sem
tablet, sem smartphone, mas durante muito tempo o homem viveu, se comunicou, o homem passou parte do seu tempo sem toda essa parafernália que temos hoje. Então, com a invenção das máquinas, ficou mais fácil e mais rápido produzir. Contudo, não podemos esquecer que a vida do trabalhador foi afetada bem como a do meio ambiente. É óbvio, né? Antes, o trabalhador ele produzia no seu núcleo praticamente familiar. Então, era muito comum você ter famílias que se mantinham reunidas por geração, próximas, né? Tio, tia, pai, irmão, primo, avô, avó, bisavô, e era tudo muito próximo ali. Com a questão da introdução dos meios de transporte, como a locomotiva, e principalmente das fábricas, as pessoas começaram a se deslocar em busca do emprego, uma vez que iam perdendo gradativamente a capacidade de produzir manufaturas, que eram produtos mais caros, demandavam mais tempos para serem produzidos. E as fábricas produziam mais rápido no processo da maquinofatura, além de produzir também mais barato. Então, né, se tornou inviável competir com aquela forma de produção, da produção artesanal. E isso vai fazer com que os núcleos familiares se movimentem e acaba aí dispersando famílias, né? Hoje nós temos muito isso, famílias que moram em vários lugares com uma necessidade de trabalho. Bom, a Revolução Industrial foi a passagem da manufatura à indústria mecânica. Como eu falei, manufatura é aquela fase que você usa a mão, né, para produzir com algum tipo de equipamento rudimentar. E já na parte mecânica, não, você usa basicamente a máquina para fazer todas aquelas etapas que antes você usava a mão e pequenos equipamentos mecânicos, que gerou mudança na área tecnológica, provocando um verdadeiro choque no processo produtivo, tanto na área econômica quanto na área social. Econômica porque, né, a renda passou a ficar controlada, passou a ficar concentrada na mão de quem detinha os meios de produção. O que é o meio de produção? A fábrica, a máquina, o meio de transporte, a matéria-prima, as ferramentas. E, do outro lado, né, nós, os trabalhadores, que tinham a força de trabalho, que vendiam a sua força de trabalho em troca de um salário. Então, a Revolução Industrial nasceu na Inglaterra, na metade do século XVIII, e expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. Então, aqui nós temos um mapa de onde ela se localizava, a ilha da Inglaterra, é onde então tudo começa. Característica da Revolução Industrial: surgimento das fábricas, produção em série e trabalho assalariado. Essa produção em série é porque antes os produtos demoravam muito mais tempo, né, para ficarem prontos, para que pudesse chegar até o consumidor final. E com a Revolução Industrial, não, os produtos vão ser produzidos muito mais rapidamente, aos milhares, e chegando muito mais rapidamente ao consumidor. E também, como eu falei, né, sai da produção daquele núcleo familiar, das antigas guildas, né, das antigas oficinas de profissionais, passando a serem produzidos aqui, em fábricas, né, nessas estruturas que aglutinam vários trabalhadores, várias máquinas, e aonde vai se produzindo em larga escala. Esse novo sistema industrial transformou as relações sociais e criou duas novas classes, né? A burguesia, os empresários, que são conhecidos como capitalistas, são os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das próprias matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho, como eu já falei. E o trabalhador, o operário, o proletário, que vendem, né, a sua força de trabalho em troca de um salário para poder, então, estar sobrevivendo. A Inglaterra sai da frente, aí tem alguns fatores que colaboraram para esse pioneirismo inglês. A Inglaterra possuía reservas de carvão mineral, principal fonte de energia, para movimentar as máquinas e as locomotivas a vapor em seu subsolo. É importante falar que a própria extração do carvão mineral em substituição ao carvão vegetal gerou um invento importante da Revolução Industrial. Porque como é que era retirado esse carvão que era extraído do subsolo?
através de trilhos de madeira e carros, né, carroças de madeira, puxada por animais e às vezes empurrada pelo próprio homem, que eram os famosos carris. E isso ele tirava de lá e levava até um depósito, até um local onde esse carvão iria ser transportado. Posteriormente, esses trilhos vão ser substituídos por trilhos de ferro e o que era, né, de tração animal ou mesmo humana passa a ser então de tração mecânica através da locomotiva. E a própria máquina do James Watt, que ele, na verdade, ele aperfeiçoa a máquina de um outro inventor, vai ser aprimorada em função do alagamento dessas minas, porque volta e meia, ao estar escavando, atingia-se lençóis freáticos e essas minas ficavam inundadas. Para retirar água demorava-se muito tempo. E aí o James Watt ele vai aperfeiçoar essa máquina que retira, bombeia essa água de dentro das minas para que pudesse rapidamente se retornar ao trabalho. Os ingleses, então, possuíam grandes reservas de minério de ferro, principal matéria para prima a ser utilizada nesse período, como eu já falei, para fazer as máquinas, para fazer o trilho, para fazer a locomotiva e outros equipamentos, né? A mão de obra disponível em abundância, desde o cercamento dos campos, que eu também já coloquei, as terras cercadas para a produção criação de ovelhas, que era matéria-prima, que fornecia lã para as máquinas de fiar. Também favoreceu. Vale ressaltar que havia uma massa de trabalhadores procurando emprego nas cidades inglesas no século XVIII. A burguesia inglesa tinha capital suficiente para financiar as fábricas, comprar matéria-prima, máquinas e contratar empregados. Lembra, eu falei para vocês, desde o século XII, século XIII, XIV, XV, a Inglaterra, né, senhora dos mares, uma maior frota naval, controlando todo o comércio marítimo, acumulando capitais. Lá na Revolução Inglesa nós vimos, né, aquela questão do Lord Cromwell com o ato de navegação, que fez com que a Inglaterra acumulasse a própria pirataria, também pela Elizabeth, Rainha Elizabeth, que, né, saqueava os galeões e as naus espanhola e portuguesa para roubar parte do ouro e prata que é extraído aqui da América, uma vez que a América estava toda ela praticamente tomada por portugueses, né, que descobriram ou tomaram posse aqui do parte da América, e os espanhóis também com a outra parte, também impostos de outra parte da América. A burguesia inglesa tinha capital, como eu já falei, o mercado consumidor inglês favoreceu esse pioneirismo porque contribuiu fielmente. Ou seja, tinha aquela coisa do protecionismo, né? Como eu falei, das guildas, das corporações de ofício, que acabaram gerando uma certa proteção às manufaturas inglesas e estimulou o consumo desses produtos na própria Inglaterra, além de fabricados, também consumidos na própria Inglaterra e o excedente sendo levado para fora. Então, esses são fatores que colaboraram para o pioneirismo da Inglaterra. Bom, nós temos aí o primeiro ramo industrial a utilizar a máquina foi a área da fiação e tecelagem de algodão. O algodão era relativamente barato, vinha dos Estados Unidos e do Oriente, como eu já falei. Essa máquina ofereceu grande atração ao empresário inglês para o aumento do capital. Então, aqui, ainda ela é mecânica, tá? Só que aumentou a quantidade de fios, da produção de fios, que eles chamam da roca e do... eu acabei de falar ainda agora. Bom, tudo bem. Então, aumentou a produção, né, do algodão, dos fios, elevando, então, a produção do tecido. Ok? Bom, o desenvolvimento tecnológico dos transportes, a substituição do homem pela máquina, gerando milhares de empregos, e queda nos preços das mercadorias, o que acelerou o ritmo da produção. Então, nós temos aqui uma fábrica, que é uma locomotiva, sendo produzida nessa fábrica. E aqui já um tear mecânico, produzindo tecido, né, já aqui com processo pleno processo de industrialização. Os tecidos de algodão vinham sendo cada vez mais procurados, havia uma grande aceitação desse produto nas colônias e não havia leis que impedissem o progresso dessa área industrial. Então os tecidos têm
né? Vocês estão vendo que são coloridos, tem a parte do tingimento, tal, mas que impulsionou e muito a Revolução Industrial. Aí a máquina novamente, né, como nós vimos. Em seguida, Richard Arkwell inventou a Waterframe, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida que a Jim. Então está aí, ó. É uma máquina com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rocas, né, para poder fiar. E ele aí, né, a imagem dele. Depois, todas as invenções não pararam por aí. E o Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para tecidos mais leves. Antes eram os tecidos mais grossos, agora tecidos mais leves, né, que é esse carinha aí que está aí. E a máquina é essa que está aí, bem mais complexa, né, a máquina. Bom, em 1807 foi inventado o barco a vapor, que está aí o barco a vapor, e em 1814 a locomotiva. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização, é óbvio. Meios de transporte muito mais rápidos, agora não se depende mais do vento para poder navegar, né? Tem um motor que vai fazer com que o barco funcione independente das correntes e dos ventos, e também a locomotiva que vai acabar deslocando aí milhares de pessoas, mercadorias pelos países afora. Nos dias de hoje, as máquinas são controladas por computadores. Então, hoje nós temos aí o sistema Fabril operado pela alta tecnologia. Porque elas são complicadas, enquanto que no período da Revolução as máquinas eram mais simples, sendo compostas por 3 partes: motor, transmissão, que regulava o motor, e as ferramentas. Durante a Revolução Industrial, ocorreu a divisão do trabalho. Essa divisão do trabalho ela vai ocorrer em função da necessidade de se aumentar a produção. Ocorreu, né, o cara operário executava agora uma tarefa. Isso foi o Adam Smith, o grande inventor, o grande pensador dessa divisão do trabalho. Não só, né, da teoria econômica, lá, do capitalismo liberal, mas também da primeira forma de divisão do trabalho. Então estão aqui os operários, cada um fazendo uma parte do produto, que ao final, né, vai ser todo ele juntado, esse processo, e dando origem, então, a uma mercadoria, a um objeto. Em Londres, houve um aumento da população, aqui é a City Londrina, né, e os problemas que isso trouxe, né, de problema de higiene, problema de esgotamento sanitário, problema de casas, de cômodo, onde várias pessoas moravam, o aumento de epidemias, como o tifo, a cólera, que acabou até levando pessoas à morte, né? Vamos lá, vamos adiantando. O cotidiano dos operários. Bom, nem tudo é maravilha, né? A invenção é muito boa, o uso da tecnologia é muito bom, a facilidade, a rapidez com que se produzia, tudo isso era muito bacana, mas os operários continuavam sendo explorados. Então está aqui, ó. As condições de trabalho não eram fáceis. Uma pessoa chegava a trabalhar de 14 a 18 horas por dia, crianças, mulheres, né, e homens. Essas pessoas eram controladas, tinham lá então os capatazes, né, os controladores lá da produção, que ficavam ali o tempo todo, né, vigiando se estavam trabalhando, se estavam produzindo. Os horários eram impostos por meio de multas e ameaças. Então, se a pessoa faltasse, se a pessoa não produzisse, não desse aquela produção esperada, ela acabava, né, sofrendo multa, tendo descontos e tal. As crianças a partir de 6 anos eram surradas, com castigo físico, né, por qualquer brincadeira, atraso ou caso incorresse a forma de errasse, né, na forma de executar a tarefa. As mulheres e crianças recebiam menos da metade do salário de um homem. Por isso, era a mão de obra preferida dos patrões. Então, está aí, mulheres trabalhando numa fábrica de tear. Aqui eu botei uma imagem que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, que é, né, os trabalhadores achando, vamos quebrar essas máquinas, porque essas máquinas estão tomando nossos empregos e tal, e a gente sabe que, né, a roda da história não consegue ser girada para trás. E leis trabalhistas. Não havia nenhum tipo de lei, férias, repouso remunerado. O que é o repouso remunerado? Todo trabalhador recebe o sábado e o domingo mesmo que ele não trabalhe. A semana é de 7 dias, recebe pelos 7 dias, apesar de trabalhar 5. Né? Não havia direitos sociais,
aposentadoria, descanso, receber alguma coisa por invalidez, por férias, para tratamento de saúde, isso nem pensar. Estava trabalhando, recebia. Não estava trabalhando, adoeceu e tal, não recebia. Não havia seguro-desemprego, 13º, seguro-acidente, não havia direito de greve, não havia horas extras como adicional, fundo de garantia e outros tantos leis, né, que garantem hoje o direito do trabalhador. E aí, então, formou-se na Inglaterra o chamado ludismo, que era um movimento dos trabalhadores que eram contra as máquinas da Revolução. Eles achavam que destruir a máquina, que é aquela imagem que eu vou reproduzir ela aqui de novo, né? Que achavam que quebrando as máquinas e tal, então voltaria e tal, e a gente sabia que isso não aconteceria. As reclamações se concentravam na substituição da mão de obra pelas máquinas e que, por serem mais eficazes, acabavam com o emprego dos trabalhadores. Então, como eu falei, né, de novo, a mesma imagem que eu coloquei lá está aqui colocada aqui também. Então, um jornalista da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas, os boicotes, as sabotagens, da história do Ned Ludd, um personagem cuja existência é controversa. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas. Então, aquelas pessoas, aquelas corporações de ofício, as guildas, né, os artesãos, as manufaturas cada vez mais sendo substituídas pelas maquinofaturas. O movimento cartista, esse foi um outro movimento também dos trabalhadores, no sentido de pedir, né, à sua majestade e ao parlamento inglês que fossem feitas leis que, de alguma forma, protegessem os trabalhadores. Então está lá, outro movimento dos operários foi o cartismo, organizado pela Associação dos Operários, que exigia melhores condições de trabalho e o fim do voto censitário. Destaca a saída da formação das associações denominadas trade uniões, que vão dar origem mais tarde aos chamados sindicatos, que evoluíram lentamente em suas reivindicações, originando os primeiros sindicatos modernos. Tá? Então está aí o cartismo, né? A pessoa enviando carta ao parlamento e à rainha, na época, da Inglaterra, pedindo para que fosse feita uma legislação trabalhista. Mas não era de maneira pacífica também. Além das cartas, eles se mobilizavam para tentar sensibilizar os patrões a pagar melhor e a dar alguns direitos trabalhistas a esses operários. O cartismo foi, ao mesmo tempo, um movimento de caráter nacional e local. Sua dimensão nacional se deve ao fato de trazer consigo segmentos sociais saudosistas, como os trabalhadores das indústrias domésticas e dos teares manuais, que entraram em declínio diante do novo sistema industrial. Ao mesmo tempo, o cartismo buscou sempre privilegiar os métodos de manifestações e as tradições de cada região. Isso lhe deu um caráter local. Esse movimento pode ser caracterizado predominantemente à mobilização em torno do parlamento, e foi por isso chamado legalista. Esses movimentos se farão presentes na segunda metade do século XIX, segundo o Martinho, e aí a página da publicação dele. O governo inglês, com a presença do ludismo e do cartismo no cenário inglês, o governo não atende às exigências e dá ordem à polícia para a repressão às greves e aos tumultos. O movimento operário, entretanto, continuou crescendo e pressionando as autoridades. No Brasil, a gente diz lá na República Velha, que nós vamos ver também, que a questão social, ou seja, a questão do trabalho, era caso de polícia, né? Então havia uma greve, havia um movimento de trabalhadores reivindicando melhores condições de trabalho, pagamentos, direitos sociais. Quem ia lá para resolver não era o Estado formando leis e tal, era a polícia que dissolvia a base da pancada, né, a base da brutalidade, os movimentos dos trabalhadores. Então aqui algumas fotos, né, dos trabalhadores se mobilizando para conquistar direitos trabalhistas, que infelizmente hoje vem sendo atacado, vem se tentando retirar os direitos que nós levamos anos para construir, né, os nossos direitos. Licença maternidade, licença paternidade, férias, 13º, carteira de trabalho, seguro-desemprego, tudo isso está sempre sendo, né, bombardeado, massacrado pelos governos, pelos patrões, porque acham que nós não temos direito a esses, que são direitos aí fundamentais para a execução e para o exercício da vida produtiva e do trabalho.
Então, um movimento operário, os operários se uniram em luta contra as péssimas condições a que eram submetidos nas fábricas, com o objetivo de ampliar sua participação política. Em 1838, redigiram a Carta do Povo, um documento em que exigiu o voto secreto e universal e a participação dos representantes da classe no parlamento inglês. Então está aí, The Six Points People's Charter, ou seja, os trabalhadores exigindo, né, voto universal, participação dos trabalhadores, podendo ser eleitos, né, para participar do parlamento e, com isso, então, tentar exercer aí a construção de leis que protegessem o trabalho e o trabalhador. Então está aí a Carta do Povo. Lei trabalhista só vão começar a surgir no finalzinho do século XIX. Os países industrializados foram obrigados a atender às necessidades dos trabalhadores, promulgando as leis. Mas olha bem, redução da jornada de trabalho para 10, 9 e 8 horas, regulamentação do trabalho da mulher e do menor, proibição do trabalho para menores de 14 anos, instituiu o salário mínimo, instituição do descanso semanal, direito a férias, direito à aposentadoria, direito de greve e legislação dos sindicatos. Mas olhem bem, o salário mínimo nos Estados Unidos, por exemplo, só foi conquistado durante o período da recessão, né, que é o século XX. No Brasil, com Getúlio Vargas. Ou seja, são leis bem regulamentação do trabalho da criança, também a partir de 14 anos. Então, são leis muito recentes, do século passado, século XX, final do século XIX, início do século XX, e que demandou, pessoas morreram, lutaram, enfrentaram polícia, enfrentaram tropas militares para que a gente tivesse, então, esses direitos. Nada nos foi dado por agrado, não foram os patrões, a burguesia, os governos burgueses, que, não, vamos dar direito. Não, tudo foi conquistado, como vocês viram, vou até voltar aqui, ó, através disso, das lutas, das mobilizações, das sabotagens, né, do movimento operário, das greves, que conquistaram, então, esses direitos dos trabalhadores. E aí, então, temos as doutrinas sociais. A Revolução Industrial ocasionou problemas sociais. Pensadores da época elaboraram teorias para justificar a exploração do trabalho e a pobreza que havia na sociedade industrial capitalista da época. Nessa ala de pensadores, encontramos seguidores do liberalismo econômico. Vamos falar deles. Por outro lado, houve preocupações do ponto de vista dos operários e esses pensadores censuraram de imediato o capitalismo e apresentaram uma nova maneira de organizar a sociedade, que são os pensadores socialistas, sejam eles utópicos ou científicos, e também o pensamento anarquista. Nessa ala encontramos socialista e os anarquistas. Então, tá aí o liberalismo econômico, né, que é a teoria que defende o capital. O liberalismo econômico tem por objetivo defender o livre comércio entre os países. Ou seja, a ideia é que não houvesse alfândega, que os produtos pudessem circular novamente, livremente. Mas é óbvio que isso não foi à frente, que a alfândega e a taxação de produtos tem a ver com a proteção das indústrias nacionais. Hoje, cada vez menos, né? Porque o comércio, a produção está internacionalizada, o capital hoje ele não tem pátria. Mas nessa época aqui, era o capital inglês, era o capital francês, era o capital americano, era o capital belga, ou seja, cada país querendo absorver, acumular mais riquezas com a famosa balança comercial favorável a cada país. A não intervenção do Estado na economia. Aí é um princípio liberal. O governo não se meteria, né, nas questões de mercado, o mercado se autorregularia, criando, então, a lei da oferta e da procura, que daria aí o valor das mercadorias, do salário, ou seja, o preço, né, que seria praticado das suas mais diversas formas. E a livre concorrência, ou seja, cada fábrica, cada patrão, cada país seria livre de fabricar. Quem produzisse mais barato, então, teria a condição de oferecer um produto mais barato e, com isso, né, vender mais e poder ganhar mais. Só que isso nunca funcionou, né? Na verdade, a maioria da produção sempre foi subvencionada. Ou seja, o que quer dizer isso? Os governos sempre deram dinheiro a produtores para tornar os seus produtos mais baratos e mais competitivos no mercado, que é o que a gente chama de subsídio. O governo empresta de uma maneira bem barata, né, crédito, dinheiro
ajuda na compra de equipamentos e tal, um preço bem mais em conta, de forma que esse produtor consiga fazer das suas mercadorias mais competitivas. Os principais defensores do liberalismo, tá aí, um deles é o Adam Smith, que afirmava que não é da benevolência do padeiro, do açougueiro ou do cervejeiro que eu espero que saia o meu jantar, mas sim do empenho deles em promover seu próprio interesse. Aqui, gente, já está presente um pouquinho do que nós chamamos da meritocracia, né? Aquele que produz com mais qualidade, eficiência, que é mais focado, que se preocupa mais em produzir e está sempre inovando, teria, então, né, a questão daí da produção mais barata, da concorrência, o ganho da concorrência, né? Acreditava que a iniciativa privada deveria agir livremente, com pouco ou nenhuma intervenção governamental, que nunca aconteceu. Como eu falei, há sempre a questão do subsídio aí em relação do Estado aos empresários. A competição livre entre os diversos fornecedores levaria não só à queda dos preços das mercadorias, mas também à constante inovação tecnológica na ânsia de baratear o custo da produção e vencer os competidores. Então, essa é a lógica do mercado. Aí está o Adam Smith, né, pai da economia moderna, é considerado o mais importante teórico do liberalismo econômico. O Thomas Malthus, esse cara, qualquer melhoria na produção de vida, de massa temporária, pois ela ocasiona um inevitável aumento da população, o que acaba impedindo qualquer possibilidade de melhoria. Em sua obra, Ensaio sobre o Princípio da População, destaca que a população tende a crescer em progressão geométrica, enquanto a produção de alimentos aumenta na progressão aritmética. Portanto, o problema da pobreza é impossível de ser resolvido. A única forma de evitar catástrofe seria negar assistência social aos pobres e orientá-los no sentido de controlar a natalidade. Ou seja, o Thomas Malthus defendia que não havia condições de produzir tudo para todo mundo, que deveria, então, se produzir e ter a preocupação de fazer o controle da natalidade. Por quê? O controle da natalidade? Porque o controle da natalidade levaria à diminuição do consumo de alimentos. Com isso, então, diminuiria, né, a escassez desses alimentos, podendo, então, fazendo com que todos pudessem se alimentar. Mas já era um problema da mão de obra, porque quanto menor a quantidade de mão de obra, mais cara essa mão de obra se tornaria. O capitalismo também não está muito preocupado se as pessoas morrem de fome, ou se não têm o que comer, ou se vão vestir mal, se não tem como se tratar, cuidar da saúde e tal. O que eles querem é mão de obra barata, né, para estarem produzindo suas mercadorias e colocando no mercado a preço competitivo. Bom, Ricardo, né, também afirmava que os salários tendem a ser equiparados ao mínimo necessário à sobrevivência do operário, e expressa essa visão claramente na obra Princípio da Economia Política e Tributação. Ou seja, o que é o essencial para sobreviver de um operário? Vamos pensar, gente. Fazer uma refeição ao dia e pronto, acabou. Isso desde que ele possa comer e voltar no dia seguinte para poder trabalhar. Se ele tem família, se ele adoece, se ele vai envelhecer, isso não é problema do patrão. Isso aí o patrão tem que estar preocupado com isso, se ele tem que se divertir, se ele tem que ter cultura. Isso aí não é um problema do patrão, isso aí é um problema do trabalhador, ele que se vira, trabalhe horas e horas e horas, ponha a família para trabalhar para que ele possa ter aí uma qualidade de vida melhor. Seu principal problema na época era explicar a causa do enorme aumento dos preços pela qual a Inglaterra passava, ou seja, a inflação. E é nessa busca que ele chega a duas teorias que se completam. A teoria do valor do produto e a teoria da repartição. Gente, a inflação, olha que absurdo, né? Ela se dá da seguinte forma: se você produz e tem muita gente para consumir, a tendência é que o preço do produto aumente. E se o produto aumenta, tem muita gente consumida, começa a faltar porque não tem não tem matéria-prima suficiente para produzir em larga escala para que as pessoas possam consumir. E se não tem isso em larga escala, se as pessoas não conseguem consumir, isso gera inflação, desvaloriza a moeda,
o trabalho passa a ser menos remunerado, ou seja, um problema grave. Para eles, salários baixos e a pobreza são consequências de uma lei natural, conhecida como a lei do valor da oferta e da procura. Não há como ir de encontro a isso. Ou seja, os trabalhadores tinham que ser pobres mesmo, porque, né, se pagasse melhor o trabalhador, acabaria gerando inflação, porque todo mundo poderia consumir. Se todo mundo consumir, vai haver o problema da escassez, haver o problema da escassez, vai se levar a um problema aí da quebra de empresas e tal. E aí está aí, ele aí, ó, né, o Davi Ricardo, que foi um dos pensadores da época. Agora, vamos falar dos pensadores que refletiram, né, os problemas dos trabalhadores, da classe operária. No primeiro momento, os socialistas foram conhecidos como utópicos, porque traziam soluções criativas mais difíceis de pôr em prática. O Fourier, uma sociedade deveria ser organizada em phalanstérios, que eram comunidades com mais de 2.000 pessoas, nas quais cada um trabalharia na ocupação com o qual mais se identificasse. E que se produzisse, pertenceria a todos. Para o fornecimento, essas comunidades trocariam seus produtos entre si. E, com isso, se implantaria o socialismo em todo o país. Ou seja, seria, seriam comunidades produtivas que iriam aumentando até que esse modelo produtivo alcançasse todo o país. Por isso que ele foi chamado de utópico, né? Porque é impossível você ter mercado, você ter uma sociedade com o capital funcionando, você querer retroceder na forma produtiva, na forma de organização dessa produção. E aí temos aí, né, Marx e o Engels, os pensadores do socialismo científico. Grandes colaboradores da teoria socialista foram Marx e Engels. Eles defenderiam a ideia de que somente o proletário é uma classe verdadeiramente revolucionária e, por essa razão, deveriam tomar o poder político das mãos da burguesia por meio de uma revolução e implantar a ditadura do proletariado até, por fim, as desigualdades sociais. Gente, a ditadura, nesse caso aí que o Marx fala, é quando não houvesse mais classe. Não haveria mais classe, trabalhadores e burguesia, todos se beneficiariam daquilo que é produzido, não haveria, então, a questão de classe, né? Deixaria de existir a questão classista, ok? E a produção não deixaria de ser industrial, não deixaria de ter o comércio, a indústria, o sistema financeiro, apenas isso seria feito de forma coletiva, de forma socializada, de maneira que não uma pessoa não enriquecesse, não ficasse com o fruto de todo o trabalho, de toda a produção humana, mas o trabalho humano seria dividido equitativamente, igualmente por todos que compusessem ali o mundo do trabalho, né, aquela sociedade. A mais importante obra do Marx foi o Capital, em que critica o capitalismo e destaca a ocorrência de crise periódica nesse sistema econômico. Como nós assistimos, né, várias. Teve a crise de 29, né, já tinha tido a crise lá do final do século XIX, vivemos agora na década de 80, na década de 90, agora, né, no ano 2000. Ou seja, o capitalismo vive de crises em crise. Cada vez gera nova crise, e cada vez mais ele explora os trabalhadores e cada vez mais traz dificuldade para que a gente viva com qualidade. Socialismo cristão, né, defendido aí pelo Roberto Lamas, que defendia a ideia da humanização do capitalismo. Para isso, propunha a prática dos ensinamentos cristãos, especialmente do amor, da cooperação e do respeito entre pessoas como solução para os problemas sociais. Essa doutrina ganhou grande estímulo em 1891 com a publicação da encíclica Rerum Novarum, elaborada pelo Papa Leão XIII, na qual ele se declarou a favor da reforma agrária, das associações operárias, da lei que assegurasse salários dignos e a jornada de trabalho digna. Ou seja, impossível, né, querer humanizar o capitalismo. Eu lembro da música do Titãs. Homem primata, capitalismo selvagem. E aí o capitalismo é selvagem, vive mesmo da exploração do trabalho alheio. O anarquismo, né, com a sua grande liderança, que é o Mikhail Bakunin, russo, né, que defendia, entre outras coisas, né, que criticava duramente a divisão de classe, a exploração do trabalhador e os meios de produção
concentrado na mão de poucos, dos empresários, grandes banqueiros, grandes latifundiários. Ele acreditava que uma sociedade onde houvesse igualdade, as pessoas se desenvolveriam bem melhor. O anarquismo defendia a destruição do Estado, pois tinha como princípio a inexistência de qualquer tipo de governo. O Mikhail Bakunin criticava as ideias de Marx. As ideias anarquistas chegaram ao Brasil por meio de imigrantes europeus no início do século XX, principalmente os italianos, né? Vale ressaltar que as ideias anarquistas entusiasmaram o movimento operário brasileiro nas primeiras décadas do século XIX, que é o anarco-sindicalismo. Essa questão do Estado, para que a gente possa entender muito bem, o anarquismo ele prega o seguinte: as pessoas têm a capacidade de se conscientizarem para que consumam simplesmente aquilo que é necessário à sua sobrevivência, sem a necessidade de acumular excedente. Então, se as pessoas conseguem viver em comunidades positivas, sem a necessidade de explorar um ao outro, produzindo para a coletividade, sempre com o olhar coletivo, o olhar para o próximo. Então, para que a necessidade do Estado? Ninguém roubaria, ninguém mataria para acumular riquezas e tal. As pessoas viveriam de uma maneira confortável e de uma maneira também tranquila. Então, não haveria necessidade de haver forças repressivas. As leis, os contratos coletivos de existência, seria feito comumente entre as pessoas que ali, então, habitariam e ali, então, desenvolveriam suas práticas laboriais, suas formas culturais, as suas práticas artísticas, escolares, ou seja, dentro de uma grande comunidade propositiva. Por isso, Bakunin defendia, né, os anarquistas defendiam o fim do Estado, mas não defendiam o fim das organizações, né? Os conselhos, as pessoas se reuniriam para tomar as decisões coletivas e tal, só não existiria mais a questão de classe, porque nada seria de posse particular, de posse privada, tudo seria de posse coletiva. E já a teoria marxista defendia ainda a permanência do Estado, uma vez que até se por fim as classes, até que as pessoas se conscientizassem, né, do processo coletivo, até que um novo contrato social se estabelecesse e as pessoas entendessem da não necessidade de acumular para poder ter ganhos, vantagens, viver em luxo enquanto outros vivem em pobreza e tal, isso demandaria ainda a necessidade do Estado para organizar essa sociedade, até que um estágio superior ao comunismo, esse Estado, então, efetivamente deixaria de existir. Pessoal, é isso, né? Eu acho que chegamos aqui ao final da nossa aula sobre a Revolução Industrial e espero poder, como sempre, ter podido ajudar a vocês a entender, a compreender mais essa fase do desenvolvimento, né, dos homens, da civilização. Lembrando que hoje nós desfrutamos, né, de boa parte de tudo isso, é óbvio, mais aprimorados, mais aperfeiçoados, com mais tecnologia, mas esse período foi super importante para o desenvolvimento das máquinas, da tecnologia, das condições de trabalho. Hoje nós temos leis, né, que nos protegem e tal, e isso tudo colaborou para um mundo mais, pelo menos, com menos sacrifício para a humanidade, né? Ainda que nem todos desfrutem dessas regalias, desses privilégios, nem todos possam usar ou podem usufruir de toda a tecnologia que está disponível aí. É isso, tá? Espero ter ajudado. Estudem, pesquisem, aprimorem, aprofundem no tema, busquem mais conhecimento e assim, né, vocês estarão se preparando para a vida, estarão se preparando aí para terem, né, uma vida mais bacana, ok? É isso. Então agora até a nossa próxima videoaula.